te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo capítulo 18, verso 1 ao verso 2. Que o Eterno o visite nessa manhã, que este seja um dia de bênção para as nossas vidas. Que nós possamos, no dia de hoje, ao lado do nosso Deus, cumprirmos todos os propósitos que o Senhor sonha para cada um de nós. Queremos, como diz o salmista Davi no Salmo 18, verso 1 e verso 2, nós queremos amá-lo mais, com todas as forças da nossa vida. O Senhor é a nossa rocha, a nossa cidadela, o nosso libertador, o nosso rochedo. Nós nos refugiamos de todo o nosso coração na pessoa dele. E é por isso que toda manhã nós, nesse primeiro momento, nós reservamos esse tempo aqui para estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. É o nosso primeiro compromisso, é a nossa primeira responsabilidade, é o nosso primeiro encontro pela manhã. E queremos que o decorrer de todo o dia a nossa vida venha a ser abençoada por ele. Por isso, nesse instante, quero convidar você a ter nas mãos, porque nós estamos empenhados em estudarmos um capítulo da Bíblia por dia. Todos os dias pela manhã, às 6 horas da manhã, nesse canal, há aqui uma reflexão de um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje nós estudaremos o capítulo 35, inicialmente aqui, o verso 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Senhor que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. O capítulo 35 vai se deter aqui nessa experiência de Jacó, indo até Betel em construir um altar para o Senhor, como Deus tinha pedido para que ele pudesse fazer. Por um tempo, Jacó deixou de ser obediente e seguiu e instalou a sua tenda em Siquém. Mas diante dos problemas vividos ali, ele sentiu na pele o preço de não ter cumprido o propósito de Deus para a sua vida e agora estava disposto a obedecer o que Deus estava pedindo para ele. Estava indo para Betel e ali em Betel ele iria levantar um altar ao Senhor e seria o momento que reuniria toda a sua família e teria um momento de gratidão, de adoração a Deus. Seria o encontro da criatura com o Criador. Seria o momento em que ele estaria diante do seu Salvador. E Jacó toma uma decisão. No capítulo 35, o verso 4, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó faz uma reforma na sua família. Jacó sabia que toda a sua família deveria apresentar-se diante de Deus com o seu coração aberto. E no momento em que há necessidade de haver um reavivamento, primeiramente é necessário fazer uma reforma. E foi o momento que, reformando a sua família espiritualmente, Jacó levou todos os seus familiares a entenderem que no momento que teriam que se apresentar diante de Deus, eles deveriam estar preparados para esse encontro. E as argolas foram jogadas no chão, os braceletes, os colares, os brincos, as vestimentas que eram inadequadas para poderem se apresentar diante de Deus também foram tiradas e colocadas num local, num recipiente, onde Jacó recolheu, levou para um carvalho ali embaixo e enterrou todas essas coisas. A partir de então, Jacó, como sendo o líder espiritual daquela família, ele estava preparado, pronto para conduzir o seu rebanho para poder se apresentar diante do Senhor. Meu amigo, nessa manhã eu queria chamar a sua atenção para a importância da nossa adoração. Veja, no capítulo 35, no verso 4, nós podemos ver que Jacó, antes de ir adorar ao Senhor, ele faz um preparo espiritual. Ele reforma a sua família. Ele reconhece que é necessário, antes de ter aquele encontro com Deus, fazer uma mudança nas vestimentas, na aparência, para poder se apresentar diante de Deus. Jacó sabia que não é qualquer tipo de adoração que Deus iria aceitar.
Não era de qualquer maneira que os adoradores chegassem diante do Senhor com qualquer tipo de oferta que Deus estaria disposto a receber. Pelo contrário, ele reconhecendo a grandeza de Deus, ele reconhecendo a majestade do Senhor, a soberania do seu Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, ele fala, bom, é necessário atentarmos para todos os detalhes e cuidados para que antes de nos apresentarmos diante de Deus, nós possamos estar prontos, preparados para nos encontrarmos com o nosso Criador. Entenda uma coisa nessa manhã, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que também é o nosso Deus, ele recebe e quer exclusividade na adoração. Deus não quer uma adoração dividida. Deus não espera que nós cheguemos diante dele com um coração, uma parte dele e outra parte para outros deuses. Ele aceita somente quando nós o entregamos o nosso coração por completo nas suas mãos e esperamos que ele conduza completamente a nossa trajetória. Por isso que quando nós olhamos para o relógio da história do planeta Terra, quando nós olhamos para os capítulos e vemos que estamos vivendo os capítulos finais da história do planeta Terra, nós não podemos levar conosco para esse momento de nos encontrarmos com o nosso Deus, deuses que podem ser aborrecidos no momento em que nós iremos nos apresentar diante do nosso Salvador. Todos os deuses, e entendo que a vaidade é um dos deuses que muitas vezes nos acompanham, o secularismo é outro. Às vezes nós temos deuses particulares no momento em que nós estamos vivendo e nós precisamos, nessa altura da história, olharmos para todos eles e fazermos como Jacó fez, abandoná-los para que nós possamos, no momento que nos apresentarmos diante do nosso Salvador, nós possamos estar prontos para ser recebidos pelo nosso Salvador. Nós podemos ver que já não havia mais espaço naquele período para que a família de Jacó permanecesse ali em Siquém, porque Simeão e Levi tinham ido a Siquém e tinham matado todos os homens. Além de matar, trouxeram as mulheres, as crianças e trouxeram o gado e as ovelhas, toda a riqueza daqueles homens. O olhar daquela cidade para a família de Jacó era um olhar de temor. E Deus então estava dizendo para Jacó, Jacó, retira-te daí, vai a Betel, levanta um altar e adora ao meu nome ali naquele lugar. Deus levantou um temor e os homens daquela cidade não tiveram forças para fazer mal ao povo de Jacó, mas a mão de Deus estava sobre a vida da família de Jacó. Mais do que nunca, Jacó e os seus familiares precisavam dos anjos do Senhor para estarem ao seu lado, protegendo e os amparando. Porque se não fosse a mão de Deus, possivelmente os homens de Siquém teriam eliminado toda a família de Jacó, mas a mão do Senhor estava sob a vida de Jacó. Deus, mais uma vez, reitera Jacó como sendo o filho da promessa. No capítulo 35, o verso 9, vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu o Deus e o abençoou. Deus estava dizendo para Jacó, você é o filho da promessa. Tudo aquilo que eu prometi um dia a Abraão, você terá responsabilidade de poder receber. E mais uma vez Deus estava dizendo para Jacó, você não mais será reconhecido como Jacó, você será reconhecido como Israel. Que privilégio para Jacó! Embora nós reconheçamos que Jacó era um homem falho, possuía seus erros, possuía os seus pecados, na sua casa haviam ídolos, mas Jacó reconhece que Deus é Deus, Ele é soberano, faz uma reforma, muda completamente a sua trajetória, se coloca nas mãos de Deus e Deus confirma a sua aliança para com a sua vida. Que coisa linda! Eu acredito que cada um de nós, nessa trajetória que passamos aqui nessa terra, nós também temos a oportunidade de podermos fazer a nossa reforma, fazermos as nossas escolhas. Por isso que nessa manhã, nesse momento, com a palavra de Deus nas mãos, nós precisamos escolher em servir ao nosso Salvador. Não importa os erros do passado, o que importa é que nós precisamos escolher confessar e abandonar, mas a partir de então é necessário seguir restritamente o que Deus pede para que nós possamos seguir. E não tenha dúvidas, Deus irá honrar com a sua palavra, com a sua aliança,
as promessas abraâmicas sobre a nossa vida, porque somos filhos da promessa, para que nós possamos herdar a terra prometida. Perto de Efrata, Raquel tem a alegria de conceber o seu segundo filho. Raquel já tinha se tornado mãe de José, mas Deus lhe concede a graça de se tornar mãe de Benjamim. Mas acontece que o nascimento de Benjamim se dá numa circunstância tão difícil na vida de Raquel, porque é no momento do nascimento de Benjamim que Raquel perde a sua vida. Creia como deve ter sido difícil para Jacó conceber a ideia da sua esposa amada, da sua esposa preferida, do seu coração, ele ter que sepultar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no momento em que Benjamim nasce, é o momento que Raquel coloca o nome na criança, era o seu filho biológico, de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas Jacó, depois da morte da sua esposa Raquel, ele coloca o nome na criança com o nome de Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Ela foi sepultada no caminho de Efrata, que era o antigo nome de Belém, como está no livro de Gênesis, capítulo 35, verso 19. Sobre a sepultura de Raquel, Jacó levantou um memorial que ainda no tempo de Moisés poderia ser visto, como nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 35, verso 20. O texto ainda nos informa que, partindo dali, Jacó armou a sua tenda além da torre de Éder. E é aqui, no capítulo 35, que nós nos deparamos Deus concedendo à família de Jacó o privilégio de habitar na terra de Canaã. Deus cumpriu com a sua aliança abraâmica. Deus cumpriu com a sua promessa para com Jacó. E Deus estava aqui dando as bênçãos palpáveis para a vida de Jacó. O nome dos filhos de Jacó, a grande maioria, nasceram ali em Padã Arã, no nordeste de Canaã. Mas somente o caçulinha, Benjamim, é que teve o privilégio de nascer de fato dentro da terra de Canaã. Meus amigos, ao terminar aqui o capítulo 35 nessa manhã, essa pequena reflexão, veja que Deus cumpre com as suas promessas para com a família de Abraão, para com Jacó. Tenha certeza, Deus também irá cumprir com as suas promessas para com a sua vida. Por mais que você olhando para a palavra de Deus, você a veja como sendo demorada, por mais que você olhando para as profecias e promessas que você tanto ama, você possa falar como tem sido demorado Deus cumprir essa promessa na minha vida. Mas o que importa, o que nós temos que fazer nos dias de hoje é permanecermos fiel como Jacó permaneceu. É continuar na fé, é na esperança, crendo que Deus, no momento de Deus, no tempo de Deus, Ele irá cumprir a sua palavra para com a nossa vida. Vivendo dessa forma, nós também um dia iremos estar na terra de Canaã, vivendo com o nosso Deus por toda a eternidade. Se esse é o teu desejo, eu quero convidar você nesse momento a falar com o nosso Criador, pedindo para que muito em breve Ele se manifeste sobre a nossa vida. Bondoso Deus e Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos a cada dia viver as tuas verdades. Por favor, Senhor, permita que dentro de muito em breve nós possamos sentir as tuas promessas cumprindo sobre as nossas vidas. Fica conosco no decorrer desse dia, que é o nosso pedido, é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.